de Clarice Lispector, Onde Onde estivestes estivestes de de noite. noite. A noite era uma possibilidade excepcional. Em Em plena plena noite noite fechada fechada de de um um verão verão escaldante, escaldante, um galo soltou seu grito fora de hora e e uma uma só só vez, vez, para alertar o início da subida pela montanha. A a multidão multidão embaixo embaixo aguardava, aguardava em silêncio. em silêncio. Ele e ela já estava presente no alto da montanha e ela estava personalizada no No ele, ele, e o e o ele ele, estava personalizado no no ela. ela. A mistura andrógena criava um ser tão Tão terrivelmente terrivelmente belo, belo, tão tão horrorosamente horrorosamente estupefaciente, estupefaciente, que os participantes não poderiam olhá-lo de uma só vez. Assim como uma pessoa vai pouco a pouco se habituando ao escuro e aos poucos enxergando. Aos poucos enxergavam o ela ele, e e quando quando o ele o ela ela lhes lhes aparecia aparecia com com uma uma claridade claridade que que emanava emanava dela dela dele, dele, eles, paralisados pelo que é belo, diriam: ah, Ah! ah, Ah! Era uma exclamação que era permitida no silêncio da noite. Olhavam a assustadora beleza e seu perigo. Mas eles haviam vindo exatamente exatamente para para sofrer o sofrer o perigo. perigo. Os pântanos se exalavam. Uma De estrela de enorme enorme densidade densidade guiava-os. guiava-os. Eles Eles eram o eram o avesso do avesso bem. do bem. Subiam a montanha, misturando homens, mulheres, duendes, gnomos e anões, Como como deuses deuses extintos. extintos. O O sino de sino de ouro ouro dobrava dobrava pelos pelos suicidas. suicidas. Fora da estrela graúda, nenhuma estrela. E não havia mar. O que havia do alto da montanha era Escuridão. escuridão. Soprava um vento noroeste. Ele e Ele e ela ela eram eram farol. farol. A adoração dos malditos ia se processar. Os homens coleavam o chão como grossos e moles vermes. Subiam. Subiam. Arriscavam tudo, já que fatalmente um dia iam morrer, talvez Talvez dentro dois de 2 meses, meses, talvez talvez 7 sete anos. anos, talvez menos. Fora isso que ele e ela pensava dentro deles. Olha o gato. Olha o gato. Olha o que o gato Olha viu. o que o gato viu. Olha o que o gato Olha pensou. o que o gato pensou. Olha o que era. Enfim, não havia símbolo. A coisa era. A coisa orgíaca. Os que subiam estavam à beira da verdade. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Eles pareciam 20 Nabucodonosores. E na noite se desquitavam. Eles estão nos Eles estão esperando. nos esperando. Era Era uma uma ausência. ausência. A A viagem viagem fora fora do do tempo. tempo. Um cão dava gargalhadas no escuro. Tenho medo, disse a criança. Medo de quê? Perguntava a mãe. De meu cão. De meu cão. Mas você não tem cão? Tenho sim. Tenho sim. Mas depois a criancinha também gargalhou chorando, misturando lágrimas de riso e de espanto. Afinal, chegaram os malditos e olharam aquela sempiterna viúva, a grande solitária que fascinava a todos. E os homens e as mulheres não podiam Não resistir havia e como queriam resistir. aproximar-se dela Para para amá-la amá-la morrendo. morrendo. Mas ela, com um gesto, mantinha todos à distância. Eles queriam amá-la de um amor estranho que vibra em morte. Vibra em morte. Não se incomodavam de amá-la morrendo. O manto de ela ele era de sofrida cor roxa. Mas as Mas as mercenárias do mercenárias do sexo sexo em em festim festim procuravam procuravam imitá-la imitá-la em vão. em vão. Que horas seria? Ninguém podia viver no tempo. O tempo era indireto e, por sua própria natureza, sempre inalcançável. Eles já estavam com as articulações inchadas, os estragos roncavam nos estômagos cheios de terra, os lábios túmidos e, no entanto, rachados. Eles subiam a encosta. As trevas eram de um som baixo e escuro,
como a nota mais escura de um violoncelo. Chegaram. Chegaram. O mal-aventurado, o ele e ela, diante da adoração de reis e vassalos, refulgia como uma iluminada águia gigantesca. O silêncio pululava de respirações ofegantes. A visão era de bocas entreabertas pela sensualidade que quase os paralisava de tão grossa. Eles se sentiam salvos do grande tédio. O morro era de sucata. Quando a ela e ele paravam um instante, homens e mulheres, entregues a eles próprios por um instante, diziam-se assustados: Eu não sei pensar. Mas o ele e ela pensava dentro deles. Um arauto mudo de clarineta aguda anunciava a notícia. Que notícia? Que notícia? A da A bestialidade? da bestialidade? Talvez, no entanto, fosse o seguinte. A partir do arauto, cada um deles começou a se sentir, a sentir a si próprio. E não havia repressão. Livres. Livres! Aí, eles começaram a balbuciar, mas para dentro, porque a ela ele era cáustica quanto a não disturbarem uns aos outros na sua lenta metamorfose. Sou Jesus! Sou judeu! Gritava em silêncio o judeu pobre. Os anais da astronomia nunca registraram nada como esse espetacular cometa recentemente descoberto. Sua cauda vaporosa se arrastará por milhões de quilômetros no espaço. Sem falar no tempo. Sem falar no tempo. Um anão corcunda dava pulinhos como um sapo de uma encruzilhada à outra. O lugar era de encruzilhadas. E de repente, as estrelas apareceram e eram brilhantes e diamantes no céu escuro. E o corcunda anão dava pulos. Os mais altos que conseguia para alcançar os brilhantes que sua cobiça despertava. Cristais! 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 Gritou ele em pensamentos que eram saltitantes como os pulos. A latência pulsava leve, ritmada e ininterrupta. Todos eram tudo em latência. Não há crime que não tenhamos cometido em pensamento. Goethe. Uma nova e não autêntica história brasileira era escrita no estrangeiro. Além disso, os pesquisadores nacionais se queixavam da falta de recursos para o trabalho. Como sempre. A montanha era de origem vulcânica. E de repente o mar. A revolta arrebentação do Atlântico lhes enchia os ouvidos. E o cheiro salgado do mar fecundava-os e triplicava-os em monstrinhos. O corpo humano pode voar? A levitação. A levitação. Santa Teresa d'Ávila. Parecia que uma grande força me erguia no ar. Isso me provocava um grande medo. O anão também levitava por segundos, mas gostava e não tinha medo. Como é que você se chama? Disse mudo o rapaz, para eu chamar você a vida inteira. Eu gritarei o seu nome. Eu não tenho nome lá embaixo. Aqui eu tenho o nome de Xantipa. Xantipa. Ah, quero gritar. Xantipa, Xantipa, olhe, eu estou gritando para dentro. E qual é o seu nome durante o dia? Eu acho que é. Parece que é Maria Luísa. Isso, Maria Luísa. E estremeceu como um cavalo se eriça. Caiu exangue no chão. Ninguém assassinava ninguém porque já eram todos assassinados. Ninguém queria morrer e não morria mesmo. Enquanto isso, delicada, o ele e ela usavam timbre, a cor do timbre. Porque eu quero viver em abundância e trairia o meu melhor amigo em troca de mais vida do que se pode ter. Essa procura, essa ambição,
Eu desprezava os preceitos dos sábios que aconselham a moderação e a pobreza de alma. A simplificação de alma, segundo minha própria experiência, era a santa inocência. Mas eu lutava contra a tentação. Sim, Sim, sim. sim, cair até a abjeção. Eis a ambição deles. O som era o arauto do silêncio. Porque nenhum poderia se deixar possuir por aquele e aquela sem nome. Eles queriam fruir o proibido. Queriam elogiar a vida. E não queriam a dor que é necessária para se viver, para sentir e para amar. Eles queriam sentir a imortalidade terrífica. O proibido é sempre o melhor. Pois o proibido é sempre o melhor. Eles, ao mesmo tempo, não se incomodavam de, talvez, cair no enorme buraco da morte. O proibido é sempre E a o vida melhor. só lhes era preciosa quando gritavam e gemiam. Sentir a força do ódio era o que eles melhor queriam. Eu me chamo povo, pensavam. Ele e ela cobria sua nudez com um manto lindo, mas como uma mortalha. Mortalha púrpura, agora vermelho catedral. Em noites sem lua, ela a ele virava coruja. Comerás teu irmão, disse ela no pensamento dos outros. E na hora selvagem haverá um eclipse do sol. Para não se traírem, eles ignoravam que hoje era ontem e haveria amanhã. Soprava no ar uma transparência como homem nenhum havia respirado antes. Mas eles espargiam pimenta em pó nos próprios órgãos genitais e se contorciam de ardor. E de repente, o ódio. Eles não matavam uns aos outros, mas sentiam tão implacável ódio que era como um dardo lançado num corpo. E se rejubilavam danados pelo que sentiam. O ódio era um vômito que os livrava de um vômito maior, o vômito da alma. O vômito da alma. Ele e ela, com as 7 notas musicais, conseguia o uivo. Assim como com as mesmas 7 notas podia criar música sacra. Ouviram eles, dentro deles, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, o si macio e agudíssimo. Eles eram independentes e soberanos, apesar de guiados pelo ele e ela. Rugindo a morte nos porões escuros. Fogo, grito, cor, vício, cruz. Quanto a eles, cumpriam rituais que os fiéis executam sem entender-lhes os mistérios. O cerimonial. O cerimonial. Com um gesto leve, ela a ele tocou numa criança, fulminando-a, e todos disseram, Amém. Amém. A mãe deu um uivo de lobo. Ela Toda morta. Ela também. Mas era para ter super sensações que para Alice subia. E era sensação tão secreta e tão profunda que o júbilo faiscava no ar. Eles queriam a força superior que reina no mundo através dos séculos. Tinham medo? Tinham medo? Tinham. Nada substituía a riqueza do silencioso pavor. Aos poucos se habituavam ao escuro. E a lua, antes escondida, toda redonda e pálida, tinha-lhes abrandado a subida. Eram trevas quando, um por um, subira a montanha, como chamavam o planalto um pouco mais elevado. Tinham se apoiado no chão para não cair, pisando em árvores secas e ásperas, pisando em cactos espinhosos. Era um medo irresistivelmente atraente. Eles prefeririam morrer que abandoná-lo. O ele e ela era-lhes como a amante. Mas se alguém ousasse, por ambição, tocá-la, era congelado na posição em que estivesse. Ele e ela contou-lhes, então, dentro de seus cérebros, e todos ouviram-na dentro de si, o que acontecia a uma pessoa quando esta não atendia ao chamado da noite.
Acontecia que na cegueira da luz do dia, a pessoa vivia na carne aberta e nos olhos ofuscados pelo pecado da luz, a pessoa vivia sem anestesia o terror de se estar vivo. Não há nada a temer quando não se tem medo. Era a véspera do Apocalipse. Quem era o rei da terra? Se você abusa do poder que você conquistou, os mestres o castigarão. Cheios do terror de uma feroz alegria, eles se abaixavam e as gargalhadas comiam ervas daninhas do chão e as gargalhadas reboavam de escuridões a escuridões com seus ecos. Um cheiro sufocante de rosas enchia de peso o ar. Rosas malditas na sua força de natureza doida, a mesma natureza que inventava as cobras e os ratos e pérolas e crianças. A natureza doida que ora era noite em trevas, ora o dia de luz. Esta carne que se move apenas porque tem espírito. Das bocas escorria saliva grossa, amarga e untuosa, e eles se urinavam sem sentir. As mulheres que haviam parido recentemente apertavam com violência os próprios seios, e dos bicos um grosso leite preto esguichava. Uma mulher cuspiu com força na cara de um homem, e o cuspe áspero escorreu-lhe da face até a boca. Avidamente o homem lambeu os lábios. Estavam todos soltos. A alegria era frenética. Eles eram o harém do ele e ela. Tinham caído finalmente no impossível. E o misticismo era a mais alta forma de superstição. O milionário gritava: Eu quero o poder! Quero o poder! 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 Quero que até os objetos obedeçam às minhas ordens. E direi: Move-te, objeto! E ele por si só se moverá. A mulher, velha e desgrenhada, disse para o milionário: Quer ver como você não é milionário? Pois vou te dizer, você não é dono do próximo segundo de vida. Você pode morrer sem saber. A morte te humilhará. E o milionário: Eu quero a verdade pura. A jornalista fazendo uma reportagem magnífica da vida crua. Vou ganhar fama internacional como a autora de O Exorcista, que não li para não me influenciar. Eu sou solitário, se disse o masturbador. Estou em espera. Espera. Nada jamais me acontece. Já desisti de esperar. Eles bebiam o amargo licor das ervas ásperas. Padre Joaquim Jesus Jacinto. Tudo com J, porque a mãe dele gostava da letra J. Era dia 31 de dezembro de 1973. O horário astronômico seria aferido pelos relógios atômicos, cujo atraso é de apenas 1 segundo a cada 3.300 anos. A outra deu para espirrar, um espirro atrás do outro, sem parar. Mas ela gostava. A outra se chamava JB. Minha vida é um verdadeiro romance, gritava a escritora falida. O êxtase era reservado para o ele e ela, que de repente sofreu a exaltação do corpo longamente. Ela a ele disse: Parem, porque ela se endemoniava por sentir o gozo do mal. Eles todos, através dela, gozavam. Era a celebração da grande lei. Os eunucos faziam uma coisa que era proibido olhar. Os outros, através de ela, ele, recebiam frementes as ondas do orgasmo. Mas só ondas, porque não tinham força de, sem se destruírem, receber tudo. As mulheres pintavam a boca de roxo como se fosse fruta esmagada pelos afiados dentes. O ela ele contou-lhes, então, o que acontecia quando não se iniciava na profetização da noite.
estado de choque. Por exemplo, a moça era ruiva e, como se não bastasse, era vermelha por dentro e além disso, daltônica. Tanto que no seu pequeno apartamento havia uma cruz verde sobre fundo vermelho. Ela confundia as duas cores. Como é que começara o seu terror? Ouvindo um disco, ou o silêncio reinante, ou passos no andar de cima, e ei-la aterrorizada, com medo até do espelho que a refletia. Defronte tinha um armário, e a impressão era que as roupas se mexiam dentro dele. Aos poucos ia restringindo o apartamento. Tinha medo até de sair da cama. A impressão era de que iam agarrar o seu pé embaixo da cama. Era magríssima. O seu nome era Psyu, nome vermelho. Tinha medo de acender a luz no escuro e encontrar a fria lagartixa que morava com ela. Sentia com aflição os dedinhos gelados e brancos da lagartixa. Procurava avidamente no jornal as páginas policiais, notícias do que estava acontecendo. Sempre aconteciam coisas apavorantes para pessoas, como ela, que viviam só e eram assaltadas de noite. Tinha na parede um quadro que era o de um homem que a fixava bem nos olhos, vigiando-a. Essa figura, ela imaginava que a seguia por todos os cantos da casa. Tinha medo pânico de ratos. Preferiria morrer a entrar em contato com eles. No entanto, ouvia os guinchos deles. Chegava a sentir-lhes as mordidas nos pés. Acordava sempre sobressaltada, suando frio. Ela era um bicho acuado. Normalmente, dialogava consigo mesma. Dava prós e contras. E sempre quem perdia era ela. Sua vida era uma constante subtração de si mesma. Tudo isso porque não atendeu ao chamado da sirene. O ele e ela só deixava mostrar o rosto de andrógeno. E dele se irradiava tal cego esplendor de doido que os outros fruíam a própria loucura. Ela era o vaticínio e a dissolução, e já nascera tatuada. O ar todo cheirava agora a fatal jasmim, e era tão forte que alguns vomitavam as próprias entranhas. A lua estava plena no céu. 15.000 adolescentes esperavam que espécie de homem e mulher eles iriam ser. Então, ela a ele disse: Comerei o teu irmão, e haverá um eclipse total e o fim do mundo. De vez em quando ouvia-se um longo relincho, mas não se via cavalo nenhum. Sabia-se apenas que com 7 notas musicais fazem-se todas as músicas que existem e que existiam e que existirão. Da ela ele emanava-se forte cheiro de jasmim esmagado, porque era noite de lua cheia. O catimbó ou a feitiçaria? Max Ernst, quando criança, foi confundido com o menino Jesus numa procissão. Depois, provocava escândalos artísticos. Tinha uma paixão ilimitada pelos homens e uma imensa e poética liberdade. Mas por que estou falando nisso? Não sei. Não sei é uma resposta ótima. O que fazia Thomas Edison tão inventor e livre no meio deles que eram comandados por ele e ela? Gregotins, pensou o estudante perfeito. Era a palavra mais difícil da língua. Escutai. Os anjos anunciadores cantam. O judeu pobre gritava mudo e ninguém o ouviu. O mundo inteiro não o ouvia. Ele disse assim: Tenho sede, suor e lágrimas. E para saciar a minha sede,
Bebo meu suor e minhas próprias lágrimas salgadas. minhas próprias lágrimas. Eu não como porco. Eu Eu sigo a Torá, mas dai-me alívio, Jeová, que se parece demais comigo. Jubileu de Almeida ouvia o rádio de pilha. O mingau mais gostoso é feito com cremogema. E depois anunciava de Strauss uma valsa que, por incrível que pareça, chama-se O Pensador Livre. É verdade. É verdade, existe mesmo, eu Eu ouvi. já ouvi. Jubileu era dono do Al Bandolim de Ouro, loja de instrumentos musicais quase falida, e era tarado por valsas de Strauss. Seu rival era O Clarim, concorrente na rua Gomes Freire Gomes Freire ou Frei Caneca. Frei Caneca? Jubileu era também afinador de pianos. Todos ali estavam prestes a se apaixonar. Sexo. Puro sexo. Eles se freavam. A Romênia era um país perigoso. Ciganos. Faltava petróleo no mundo. E sem petróleo faltava comida. Carne, Sobretudo. E sem carne, eles se tornavam terrivelmente carnívoros. Aqui, Senhor, encomendo a minha alma. Dissera Cristóvão Colombo ao morrer, vestido com o hábito franciscano. Ele não comia carne. Se santificava Cristóvão Colombo, o descobridor das ondas, e que descobriu São Francisco de Assis. Onde estás agora? Onde estás? Onde? Pelo amor de Deus, responde. De repente, E bem de e bem de leve, Fiat Lux. Houve uma debandada assustadiça como de pardais. Tudo tão rápido que mais parecia terem se esvanecido. Na mesma hora, estavam ora deitados na cama a dormir, ora já despertos. O que existira era silêncio. Eles não sabiam de nada. Os anjos da guarda, que tinham tirado um descanso, já que todos estavam na cama sossegados, despertavam frescos, bocejando ainda, mas já protegendo os seus pupilos. Madrugada. O ovo vinha rodopiando bem lento do horizonte para o espaço. Era de manhã. Uma moça loura, casada com um rapaz rico, dá à luz a um bebê preto. Filho do demônio da noite? Não se sabe. Não se sabe. Apuros. Vergonha. Jubileu de Almeida acordou como pão dormido, xoxo. Desde pequeno fora murcho assim. Ligou o rádio de pilha e ouviu. Sapataria Morena, onde é proibido vender caro. Iria lá e estava precisando de sapatos. Ele instalou um ovo na frigideira e pensou: se eu pudesse algum dia ouvir o Pensador Livre de Strauss, eu seria recompensado na minha solidão. Só ouvira essa valsa uma única vez e não se lembrava bem quando. O poderoso queria no seu breakfast comer caviar dinamarquês às colheradas, estalando com os dentes agudos as bolinhas. Ele era do Rotary Club e da maçonaria e também do Diners Club. Tinha o requinte de não comer caviar russo. Era um modo de derrotar a poderosa Rússia. O judeu pobre acorda e bebe água da bica sofregamente. Era a única água que tinha nos fundos da pensão baratíssima onde morava. Uma vez veio uma barata nadando no feijão ralo. As prostitutas que lá moravam nem reclamavam. O estudante perfeito, que não desconfiava que era um chato, pensou: qual era a palavra mais difícil que existia? Qual era mesmo? Qual era? Uma que significava Adornos. enfeites, atavios.
Ah, sim, gregotins. Decorou a palavra para escrevê-la na próxima prova. Quando começou a raiar o dia, todos estavam na cama sem parar de bocejar. Quando acordavam, um era sapateiro, um estava preso por estupro, uma era dona de casa, dando ordens à cozinheira que nunca chegava atrasada, outro era banqueiro, outro era secretário, etc. Acordavam, pois, um pouco cansados, mas satisfeitos pela noite tão profunda de sono. O sábado tinha passado e hoje era domingo. E muitos foram à missa celebrada por Padre Jacinto, que era o padre da moda. Mas nenhum se confessou, já que não tinham nada a confessar. Será? A escritora falida abriu o seu diário encadernado de couro vermelho e começou a anotar assim: 7 de julho de 1974. Eu. Nesta bela manhã de um sol de domingo, depois de ter dormido muito mal, eu, apesar de tudo, aprecio as belezas maravilhosas da natureza mãe. Eu não vou à praia. Não vou à praia porque sou gorda demais. E esta é uma infelicidade para quem aprecia tanto as ondas verdesitas do mar. Eu me revolto, mas eu não consigo fazer regime. Morro de fome. Gosto de viver perigosamente. De manhã, Agnus Dei. Bezerro de ouro, urubu. O judeu pobre. Livrai-me do orgulho de ser judeu. A jornalista, de manhã bem cedo, telefona para sua amiga. Alô, Cláudia? Alô, Cláudia? Me desculpe, querida, telefonar num domingo a essa hora. Mas é que eu acordei com uma inspiração fabulosa, Cláudia. Eu vou escrever um livro sobre magia negra. Magia negra. Não, Cláudia. Eu não li o tal do Exorcista porque me disseram que é má literatura. Eu também não quero que pensem que estou indo na onda dele. Cláudia, você já pensou? Cláudia, você já pensou bem? O ser humano sempre tentou se comunicar com o sobrenatural. Desde o Antigo Egito, com o segredo das pirâmides, Depois... passando pela Grécia, com seus deuses, E depois passando e passando por Shakespeare no Hamlet. Pois eu também vou entrar nessa. E por Deus, Cláudia, eu vou ganhar essa parada. Havia em muitas casas do Rio o cheiro de café. Era domingo. E o rapaz, ainda na cama, cheio de torpor, ainda mal acordado, se disse: mais um domingo de tédio. Com o que havia sonhado mesmo? Sei lá, respondeu-se. Se sonhei, sonhei com mulher. Ou com homem. Enfim, o ar clareia. E o dia? E o dia de sempre começa. O dia bruto. A luz era maléfica. Instaurava-se o mal assombrado dia diário. Uma religião se fazia necessária. Uma religião que não tivesse medo do amanhã. Eu quero ser invejado. Eu quero o estupro, o roubo, o infanticídio. O desafio meu é forte. Queria ouro e fama. Desprezava até o sexo. Amava depressa e não sabia o que era amor. Quero o ouro mau. Profanação. Vou ao meu extremo. Depois da festa? Que festa? A noturna? Depois da festa, desolação. O progresso e todos os fenômenos que o cercam parecem participar intimamente dessa lei de aceleração geral, cósmica e centrífuga que arrasta a civilização ao progresso máximo, a fim de que em seguida venha a queda.
Uma queda ininterrupta ou uma queda rapidamente contida? Aí está o Aí problema. está o problema. Não podemos saber se esta sociedade se destruirá completamente ou se conhecerá apenas uma interrupção brusca e depois a retomada de sua marcha. E depois? E depois? O Sol diminuiria seus efeitos sobre a Terra e provocaria o início de um novo período glacial que poderia durar no mínimo 10.000 anos. 10.000 anos era muito e assustava. Eis o que acontece quando alguém escolhe, por medo da noite escura, viver a superficial luz do dia. É que o sobrenatural, divino ou demoníaco, é uma tentação desde o Egito, passando pela Idade Média até os romances baratos de mistério. O açougueiro, que nesse dia só trabalhava das 8 às 11, abriu o açougue e parou, embriagado de prazer ao cheiro de carnes cruas e sangrentas. Era o único que de dia continuava à noite. Padre Jacinto estava na moda porque ninguém como ele erguia tão limpidamente a taça e bebia com sagrada unção e pureza, salvando todos, o sangue de Jesus, que era o bem. Com delicadeza, as mãos pálidas num gesto de oferenda. Um anjo pintado por Fra Angélico, século XV, voejava pelos ares. Era a clarineta anunciadora da manhã. Os postes de luz elétrica não tinham ainda sido apagados e lustravam-se empalidecidos. Postes. A velocidade come os postes quando se está correndo de carro. O masturbador de manhã. Meu único amigo fiel é meu cão. Ele não confiava em ninguém, sobretudo em mulher. O poderoso, que cuidava de orquídeas, catleias, lélias e oncídios, apertou impaciente a campainha para chamar o mordomo que lhe trouxesse o já atrasado breakfast. O mordomo adivinhava-lhe os pensamentos e sabia quando lhe trazer os galgos dinamarqueses para serem rapidamente acariciados. Aquela que de noite gritava: Estou em espera. De manhã, toda desgrenhada, disse para o leite na leiteira que estava no fogo: Eu te pego, seu porcaria. Eu te pego, seu porcaria. Quero ver se tu te mancas e ferves na minha cara. É sabido. Minha vida é esperar. É sabido que se eu desviar um instante o olhar do leite, esse desgraçado vai aproveitar para ferver e entornar. Como a morte, que vem quando não se espera. Ela esperou e o leite não fervia. Então desligou o gás. No céu, o mais leve arco-íris era o anúncio. Amanhã, como uma ovelha branca, pomba branca era a profecia. Manjedoura, segredo. Amanhã pré-estabelecida. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictum fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et hora nostrae morte. Amém. Padre Jacinto ergueu com as duas mãos a taça de cristal que contém o sangue escarlate de Cristo. Eita vinho bom! E uma flor nasceu. Uma flor leve, rósea, com perfume de Deus. Ele e ela há muito sumira no ar. Amanhã estava límpida como coisa recém-lavada. Amém. Os fiéis distraídos fizeram o sinal da cruz. Amém. Deus
Fim. Epílogo. Tudo o que escrevi é verdade e existe. Existe uma mente universal que me guiou. Onde estivestes de Onde estivestes de noite? Ninguém sabe. Não tentes responder. Não tentes responder. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não quero Eu não quero saber saber da da resposta. Adeus. 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 Adeus.